a nossa série de mensagens no livro do Eclesiastes. Chegamos hoje ao capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia no Eclesiastes, capítulo 4, e eu lerei os 4 primeiros versículos de Eclesiastes 4. Então, Eclesiastes 4, de 1 a 4, eu lerei e você acompanhará aí silenciosamente a leitura que farei. Eclesiastes 4, de 1 a 4, diz o seguinte: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Até aí, até o verso 4. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, pela bendita oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em torno da tua palavra. E agora, quando nos esforçaremos para compreender o sentido desta passagem, nós te pedimos que tu estejas trabalhando em cada um de nós. Trabalhe, Senhor, pelo teu Espírito neste que fala, a fim de que ele fale com fidelidade, com clareza, com autoridade do Senhor. Que tu trabalhes naqueles que ouvem, a fim de que tenham um coração receptivo, um coração que acolha a tua palavra, um coração que seja como uma boa terra para receber a semente da tua palavra, a fim de que ela produza frutos de vida eterna em nossas vidas. Faze isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo, eu lhes disse que o livro do Eclesiastes é uma investigação, é uma análise que o escritor, nós queremos ser Salomão, fez da existência humana debaixo do sol. E nós vimos também na semana passada que na seção na qual o texto que lemos hoje está inserido, o autor está descrevendo as suas observações da vida debaixo do sol. No domingo passado eu disse ainda que ele fez uma constatação desanimadora. Salomão, no texto que analisamos no domingo passado, diz que constatou algo que eu chamei de constatação desanimadora, desalentadora. É que ele constatou que a maldade
prevalece inclusive no lugar da justiça. E nós vimos que lugar da justiça são os tribunais, as cortes de justiça. Então, Salomão, na sua análise da vida debaixo do sol, ele percebeu que nem sempre os tribunais cumprem o seu papel de promover a justiça e de refrear a maldade. Os tribunais foram instituídos para corrigir as injustiças, mas Salomão percebeu que muitas vezes, em lugar de corrigir as injustiças, as cortes acabam promovendo a impiedade e promovendo a injustiça. Então, isso nós vimos no domingo passado. E o que acontece quando estas instituições não cumprem o seu papel? O resultado é que a sociedade em geral acaba apodrecendo. E é exatamente sobre isso que Salomão vai falar hoje. É isso que ele vai constatar no texto que acabamos de ler, capítulo 4, versos de 1 a 4. Então, vamos ver esta constatação de hoje, que é uma consequência da constatação que vimos no domingo passado. Vejam aí no verso 1 o que Salomão diz. Ele diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então, o que ele está constatando? As opressões em geral. E olha no verso 4, ele diz no verso 4, vi a violência na mão dos opressores, não é? Ou melhor, está no verso 1 ainda, não é? Mas no verso 4 ele diz, vi que todo o trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Então, olhando o verso 1 e olhando o verso 4, como fizemos agora, nós percebemos que o sábio constatou que a vida debaixo do sol é muito mais movida pela inveja, muito mais movida pela competição desenfreada do que pela solidariedade, do que pelo companheirismo, do que pela camaradagem. Então, esta é a constatação que ele faz, que há opressores e oprimidos. Ele constata que há competição desenfreada em lugar da solidariedade, do companheirismo e da camaradagem. É assim que é a vida debaixo do sol. Agora, notem que depois de fazer esta constatação, não é? O que ele está constatando aqui é consequência daquilo que ele constatou antes e nós analisamos no domingo passado. Então, depois de constatar que a maldade prevalecia na casa do juízo, na casa da justiça, ele agora está constatando, certamente como consequência, eu disse, que a injustiça permeia toda a vida debaixo do sol, toda a vida social debaixo do sol. E a gente percebe na passagem de hoje que isso deixa o sábio bastante desolado.
a gente percebe aí a desolação, o desânimo, a decepção dele no verso 2. Dê uma olhada no verso 2, ele diz: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Então, a sua constatação o faz como que sentir inveja daqueles que já morreram. Ele diz aí que felizes são aqueles que já deixaram este mundo de injustiças e de opressão. De fato, se você continua lendo a passagem, você vai perceber que ele acha que feliz mesmo é aquele que nem nasceu ainda. Note aí o verso seguinte, ele diz: porém, mais que uns e outros, ou seja, mais do que aqueles que já morreram e aqueles que ainda vivem, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, ao constatar a opressão, ao constatar a injustiça, ele chega à conclusão de que aquele que já morreu é feliz. Mas pensando bem, o melhor mesmo seria nem ter nascido. Então, considerando estas coisas deprimentes que acontecem na vida debaixo do sol, Salomão chega à conclusão que o melhor mesmo seria não ter nascido. Então, irmãos, deste modo, ao analisar a vida debaixo do sol, ao analisar a existência humana, ao considerar a existência humana debaixo do sol, Salomão acaba levantando a questão da justiça ou da injustiça social. Ele constata que a dinâmica da vida debaixo do sol é feita de opressores e oprimidos. E isso, irmãos, por si só já é uma lição para nós. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa e chamar a sua atenção para a natureza da constatação que Salomão faz aqui. Ele está constatando que na dinâmica da vida debaixo do sol, o que acontece é a opressão, há opressores, há oprimidos, e ele levanta aqui uma questão, e só o fato de ele levantar esta questão, eu creio, já é uma lição para nós. Por que eu estou dizendo que o fato de Salomão fazer essa constatação já é uma lição para nós? É porque nós temos a tendência de identificar esse tema, o tema da justiça social. Nós temos a tendência de identificar esse tema como um tema simplesmente de agendas ideológicas, sobretudo agendas ideológicas que estão mais à esquerda no espectro político contemporâneo. Então, quando se fala de justiça social, o que vem à mente é uma agenda ideológica mais à esquerda do espectro. Para muitos de nós, esse é um tema da agenda marxista. Quando se fala de justiça social, é isso que vem à nossa mente. Mas ao perceber a constatação que Salomão faz, nós precisamos entender que muito antes de existir
o marxismo, por exemplo, lá está Salomão angustiado com as injustiças sociais. Então, só o fato de Salomão fazer esta constatação já deveria nos ensinar algo. E o que significa justiça? Esse é o assunto da passagem que temos diante de nós. Irmãos, justiça significa dar à pessoa o que ela merece, ou dar à pessoa o que é seu por direito. E negar justiça a alguém significa negar o que tal pessoa merece ou negar o que é dela por direito. Então, esta é a constatação que Salomão faz. Ele está dizendo que constatou que na vida debaixo do sol, ela é marcada por injustiça nas relações sociais. Ele constatou que na vida debaixo do sol as pessoas negam umas às outras aquilo que é delas por direito, aquilo que elas merecem. Então esse é o tema. Esta é a constatação que Salomão faz, e desde o domingo passado nós temos abordado esse tema da maldade no lugar da justiça. A maldade campeando no lugar menos provável, que é a casa da justiça. Exatamente as instituições que deveriam promover a justiça. Então, hoje, Salomão está vendo e constatando que, como resultado, nós temos uma sociedade marcada pela injustiça social. Então, considerando tudo isso, nós precisamos fazer uma pergunta. Por que é mal quando não há justiça? Por que é que nós, os cristãos, deveríamos ficar preocupados e indignados com esse tema da justiça ou da injustiça campeando na sociedade? Por que é que as relações injustas devem ser consideradas por nós como uma coisa ruim, condenável, indesejável? Irmãos, a razão para nós é simples. A razão é Deus e a sua glória. A pergunta é: por que foi que Deus criou o mundo? Por que foi que Deus criou todas as coisas? Nós temos aprendido aqui que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Deus trouxe à existência o universo para que ele pudesse refletir a beleza da santidade do Senhor. Deus criou todas as coisas para dar expressão ao seu caráter santo. E justiça é um dos atributos de Deus. Justiça é uma das marcas do caráter divino. Justiça é um dos aspectos da beleza e da glória do Senhor. Portanto, quanto mais justiça houver no mundo, mais Deus é glorificado. Quanto mais justas forem as nossas relações sociais, mais a beleza do Senhor é ressaltada. Um mundo de injustiças não reflete como deveria a glória de Deus. Então, qual é o problema aqui constatado por Salomão na vida debaixo do sol? O problema é Deus e a sua glória.
o mundo de Deus, por causa da queda, por causa do pecado, não está refletindo devidamente a glória do Criador. Então, essa é a constatação preocupante que Salomão faz. Mas não é só isso que tem aqui nessa passagem. Ele diz ainda aí no verso 1, dê uma olhada. Ele diz que viu mais. Verso 1 ele diz: vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. E ele repete logo à frente no mesmo verso: sem que ninguém consolasse os oprimidos. Então, além da opressão, ele menciona um outro problema. Além da opressão em si, ele menciona o desamparo das vítimas oprimidas. Ele diz que não havia ninguém para as consolar. Esta é uma outra constatação que ele faz aqui. Uma outra injustiça é constatada pelo pregador. Além da injustiça da opressão, ele constatou também a injustiça do desamparo das vítimas oprimidas. Talvez você diga, mas estranho deixar as vítimas desamparadas é cometer injustiça, pastor? A Bíblia diz que sim. Justiça é conceder às pessoas o que lhes é devido. Seja direito, seja punição, seja proteção, seja cuidado. Irmãos, curiosamente, a palavra hebraica usada no Antigo Testamento para falar do cuidado dos órfãos, do cuidado das viúvas, do cuidado dos pobres, do cuidado dos estrangeiros. Esse é um tema recorrente no Antigo Testamento. Sabe qual é a palavra que o Espírito Santo usa para falar desse cuidado? É a palavra mishpat, no hebraico. Sabe qual é a tradução dessa palavra? Justiça. Veja, por exemplo, abra sua Bíblia em Provérbios. Dê uma olhada aí, Provérbios 31. Provérbios 31, no capítulo 31, verso 8 e 9. Olha só o que diz Provérbios 31, 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, e preste atenção, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então, atender ao direito, é uma questão de direito, atender ao direito do oprimido é, segundo a Escritura, uma questão de justiça, é fazer justiça. Dê uma olhada no profeta Zacarias, abra sua Bíblia lá no profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 7. Dê uma olhada nos versos 8, 9 e 10 de Zacarias 7. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, verso 8, verso 9, assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro,
Mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Verso 10. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, vejam bem, executai juízo verdadeiro, diz o verso 9. É uma questão de justiça. Presbítero Jetro nos conduziu na leitura de Isaías, capítulo 1. E lá Deus está falando que o seu povo deve defender o direito do órfão. Questão de justiça. Esse é o ensino da Escritura. Cuidar dos vulneráveis, segundo a Escritura, é fazer justiça. Mas talvez você pergunte, mas pastor, de onde vem este direito dos vulneráveis? Por que é que os vulneráveis têm direito ao cuidado? Por que é que eles têm direito à proteção? Qual é a base deste direito? Irmãos, para nós que cremos na Bíblia, para nós os cristãos, a base desse direito vem de Deus. É a imagem de Deus neles. Todo ser humano, por ser imagem de Deus, possui dignidade inerente. Todo ser humano tem direitos pelo fato de ser humano. E para nós, pelo fato de ser imagem de Deus. É aquilo que na nossa cultura ocidental convencionou se chamar de direitos humanos fundamentais, direitos humanos inalienáveis, pois dizem respeito a coisas que fazem parte da natureza essencial do ser humano. É por isso que são direitos inalienáveis, irrenunciáveis, isto é, não podem ser retirados, não podem ser cedidos, pois a humanidade da pessoa ficaria comprometida, ele seria menos humano. É um direito que existe pelo fato de ser humano. E para nós, os cristãos, é pelo fato de ser imagem de Deus. Todo ser humano tem o direito a ser tratado de maneira digna, respeitosa, independente da sua classe social, independente do seu nível sociocultural ou econômico, simplesmente pelo fato de ser imagem de Deus. Então, irmãos, ao analisarmos este tema, nós precisamos entender que proteger, cuidar dos vulneráveis por causa da imagem de Deus é um direito deles. Então, é por causa da imagem de Deus no ser humano. É por amor à imagem de Deus que Deus se levanta contra aqueles que negam justiça aos vulneráveis. É por amor a si mesmo, é Deus cuidando da sua própria honra, da sua própria imagem. É por isso que Deus se levanta contra as injustiças praticadas contra os vulneráveis. Deus se levanta contra aqueles que não protegem, que não socorrem os vulneráveis por causa da sua imagem.
Mas aqui, irmãos, nós precisamos ser cuidadosos ao analisar esse tema. Eu estou me referindo aqui ao tema da pobreza na Bíblia e nós precisamos ser cuidadosos. É que alguns teólogos latino-americanos, por causa dessas passagens bíblicas de Deus cobrando o direito que os vulneráveis têm de cuidado, de proteção, essas passagens que estão na Bíblia levaram alguns teólogos a desenvolverem uma teologia que ficou conhecida como a teologia da libertação. E aqui nós precisamos ser cuidadosos, porque essa teologia tem como ponto central a ideia de que Deus tenha feito uma opção preferencial pelos pobres, pelos vulneráveis. E a pergunta é, será que Deus tem feito mesmo uma opção preferencial? Será que ele tem preferência por pobres? Irmãos, nós cremos que não é bem assim. Há uma sutileza aqui. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então eu diria que Deus não faz uma opção preferencial pelo pobre. O que a Bíblia ensina é que Deus faz uma opção preferencial pela justiça, que é parte do seu caráter. É por causa da sua própria glória. É que Deus é justo, Deus é reto em todos os seus caminhos. Portanto, de fato, Deus que não faz acepção de pessoas, Deus faz uma opção pela sua própria glória, e isso implica uma opção pela justiça. Abra sua Bíblia em Levítico. Creio que esse verso de Levítico coloca o machado na raiz da teologia da libertação. Veja Levítico, capítulo 19, verso 15. Olha só o que o Senhor disse a Israel no passado. Levítico 19, 15. Ele diz: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, isso é, ao rico. Com justiça julgarás o teu próximo. Então Deus não é contra o rico e a favor do pobre, como entendem alguns. Deus é contra a injustiça praticada tanto contra pobres e ricos. Mas você vai dizer, pastor, quando eu leio lá a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, eu nunca vejo Deus defendendo a causa do rico. Deus está sempre defendendo a causa do pobre, do necessitado, do vulnerável. Parece que ele faz mesmo uma opção pelo pobre. Irmãos, isso é explicável. A Bíblia fala muito mais da injustiça praticada contra o pobre, porque ele é mais vulnerável às injustiças. É mais fácil praticar injustiça contra gente pobre, vulnerável, do que contra gente rica e poderosa. Não é verdade? É muito mais difícil praticar uma injustiça contra poderosos, contra gente que tem poder econômico, poder político. Mas contra gente pobre, vulnerável, o próprio nome diz vulnerável, eles estão mais sujeitos às injustiças desse mundo decaído. Então é por isso que a Bíblia fala muito mais de proteger os pobres da injustiça.
Então, irmãos, precisamos ser cuidadosos para não fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. A Bíblia não diz que Deus faz opção preferencial pelos pobres. O que a Bíblia diz é que Deus é justo e ele abomina injustiças. Além disso, precisamos ser cuidadosos ainda, porque, de fato, quando nós estudamos esta questão da vulnerabilidade, essa questão da pobreza à luz da Escritura, nós precisamos ser cuidadosos, porque quando a gente estuda a Bíblia para entender essa questão da pobreza, da opressão, da vulnerabilidade, a gente descobre que há diferentes causas da pobreza. E a gente precisa ser cuidadoso. Por exemplo, a Bíblia ensina que existem causas estruturais da pobreza. Leis injustas, não é verdade? Opressão, suborno nos tribunais. E a Bíblia fala muito disso, não é? Ai daqueles, diz os profetas do Antigo Testamento, que legislam, que fazem leis de opressão. Então, existem causas estruturais. A Bíblia ensina isso. São inúmeros os textos bíblicos sobre isso. Mas a Bíblia reconhece também causas naturais, catástrofes naturais, como seca, como enchentes, como incêndios, são causas sobre as quais nós não temos controle. E a Bíblia fala ainda de causas morais para a pobreza. Ou seja, o sujeito é pobre porque é preguiçoso, porque não trabalha, porque é desonesto, porque se deixou levar por vícios. Entende a complexidade do tema? O grande problema é que às vezes nós deixamos de considerar a complexidade do assunto. O grande problema é quando nós tratamos estes temas de maneira reducionista. Reduzimos a coisa a uma única causa. Nós não podemos ser simplistas, meus irmãos, ingênuos. Então existem aqueles que acham que toda pobreza é resultado de preguiça. Não é assim? Agora existem aqueles que acham que toda pobreza é resultado de estruturas injustas e da opressão. Então nós precisamos ser cuidadosos ao tratar desses assuntos, ao analisar esses temas, para não fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Deste modo, nós temos aqui então, na observação de Salomão, o problema da injustiça social. E ele diz, agravada pelo desamparo dos injustiçados. E a pergunta agora, para terminar, é a seguinte: como consolar os oprimidos? Como ajudar os vulneráveis? Como atender ao direito do órfão e da viúva, que eram as classes vulneráveis nos dias do Antigo Testamento? Irmãos, se existem causas estruturais da injustiça social, uma das maneiras é pensar em soluções estruturais. Para ter um mundo mais justo, que reflita melhor a glória do Senhor, nós precisamos trabalhar por estruturas mais justas. Você podia dizer, mas reverendo, isso aí não é problema meu. Eu não sou legislador, não sou deputado, não sou senador, isso aí não é problema meu. Eu não legislo. Eu não governo, eu não
não sou juiz, não trabalho no judiciário, então isso não é da minha alçada, não é da minha competência. Mas será que não há nada que possamos fazer? Irmãos, a Bíblia diz que sim, mesmo pensando em soluções estruturais. A Bíblia diz que você pode e deve orar pelas autoridades, para que vivamos vida mansa e tranquila. Então, oração é uma maneira de você trabalhar por estruturas mais justas neste mundo. A justiça deve ser tema das suas orações. Além disso, esse tema da justiça e da injustiça pode e deve ser um critério seu na hora de você decidir o seu voto nas eleições. Então, mesmo que você não seja um legislador, mesmo que você não seja um juiz, você tem participação nas estruturas. Mas além de solução estrutural, um outro tipo de ação que você pode e deve fazer é aquilo que nós chamamos de assistência social. O que é assistência social? Esse é um tipo de ação que todos nós podemos fazer. É assistir, é socorrer o necessitado, é assistir e socorrer as vítimas deste mundo marcado pelas injustiças. O que é fazer assistência social? Oferecer comida, simples, oferecer roupa, remédio, aquela cesta básica, aquele programa da junta diaconal, aquilo é uma ação que Deus requer de nós, num mundo onde a injustiça campeia, resultando em opressores e oprimidos. Então, soluções estruturais, assistência social, e além da assistência social, está na nossa alçada também promover ações de desenvolvimento social. O que é desenvolvimento social? É diferente de assistência social. Desenvolvimento social significa oferecer trabalho, buscar trabalho, qualificação, capacitação, treinamento. Então, isso a gente pode promover, não é? Pode promover. Então, isso é outro tipo de ação que nós, como cristãos, vivendo num mundo de injustiça, somos chamados a fazer. Todos nós somos responsáveis por tornar o mundo menos injusto para que Deus seja glorificado. Soluções estruturais, assistência social, desenvolvimento social e, sobretudo, você pode e deve consolar os vitimados com a esperança do Evangelho. Pregar o Evangelho, mostrar a realidade do pecado, mostrar como o Evangelho nos ensina que estamos num mundo quebrado pelo pecado e é isso que explica as injustiças deste mundo. Mostrar que por causa do pecado todos nós somos vítimas e vitimizadores. Irmãos, todos nós somos oprimidos e opressores. Não tem inocente. Só tem um que foi só oprimido e nunca oprimiu ninguém, Jesus. Esse nunca foi opressor. Mas todos nós temos culpa no cartório. Todos nós, em alguma medida, somos opressores e oprimidos.
Esse é o mundo quebrado pelo pecado. É isso que a Bíblia ensina. Então, você pode e deve pregar o Evangelho e mostrar para as pessoas vítimas das injustiças que Deus julgará o mundo com justiça, que Jesus há de vir para corrigir as injustiças. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça será satisfeito, será saciado, porque Jesus há de vir para colocar o seu mundo em ordem, como vimos no domingo passado. Então, o que nós aprendemos hoje, meus irmãos, com esta constatação de Salomão? Nós aprendemos que neste mundo de injustiça, enquanto nós aguardamos a vinda daquele que vai corrigir todas as injustiças, nós somos chamados a esperar de braço cruzado a vinda dele? Não. Nós somos chamados a fazer o que está no nosso alcance para que o mundo seja menos injusto. Nós somos chamados a fazer o que tiver no nosso alcance para que haja estruturas mais justas neste mundo. Nós somos chamados a praticar assistência social, assistir ao necessitado. Nós somos chamados a desenvolver ações de desenvolvimento social. E nós somos chamados a pregar o Evangelho, anunciando que Deus vai corrigir todas as injustiças. Enquanto Ele não fizer isso, na vinda do Senhor, nós vamos conviver com essas desarmonias. Mas essas desarmonias são oportunidades para o nosso serviço cristão no mundo. Então, o que você tem que fazer enquanto aguarda o Senhor Jesus julgar o mundo com justiça e acertar as coisas? Você deve dar a sua colaboração para que haja estruturas mais justas. Você deve participar de ações de assistência social. Você deve participar de ações de desenvolvimento social. E você deve consolar o aflito, o oprimido, dizendo: tenha paciência, Jesus virá e Ele vai fazer justiça. Ele vai estabelecer justiça, Ele vai corrigir todas as injustiças. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós, enquanto esperamos Deus julgar o mundo com justiça, cumpramos bem o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Ser sal da terra é ter uma presença que torne esse mundo menos injusto, menos apodrecido. É claro, a solução total e final só virá quando o Senhor voltar. Mas enquanto isso, é possível ir salgando para que o mundo não apodreça de vez. Que Deus nos use como sal da terra. Que Deus nos use como luz do mundo, para que esse mundo de trevas seja um pouco menos escuro com a nossa presença. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.